cópia fiel das religiões, como diz Tiago Spitz ali, uma cópia dos nossos irmãos da Universal, dos nossos irmãos da Mundial, dos nossos irmãos pentecostais, uma cópia. Então, meus queridos amigos telespectadores, vocês do YouTube aí que estão assistindo ou vão assistir do mundo inteiro, não embarquem para conhecer Espiritismo através de Chico Xavier, de Valdo Franco, de obras psicografadas, não façam isso. Serão deturpados no conhecimento desta maravilha que é a doutrina espírita, que o Wilde diz que não é maravilha, porque o Espiritismo não tem maravilha, maravilha no sentido de belo, de majestoso, de bonito, não paranormal, ou não fantasioso contra a natureza, mas maravilhoso no sentido de elucidativo, de consolador. Não conheça o Espiritismo por isso, porque esta praga da disseminação agora dos filmes, novelas e etc., principalmente com base nas obras, e lá consta, obra do Chico Xavier, coisíssima nenhuma. Chico Xavier não tem participação nenhuma nisso, a não ser o de máquina de escrever. Ele só escreveu. As ideias vinham para a cabeça dele, ele botava no papel. Mandava para a FEB, que hoje explora isso como uma maravilha. E tentaram elevar o Chico ao patamar de santo. Tem até uma entrevista aí que diz que ele foi padre Anchieta e que foi canonizado. Queiram ou não, ainda diz lá quem respondeu, que foi o filho dele numa entrevista, numa revista dessas que circulam aí. Queiram ou não, ele foi canonizado. A preocupação é agradar o catolicismo ou se enxertar das recomendações da teologia católica, principalmente, que agora estão misturando também com a pentecostal, estão fazendo curas. O filme vai derramar bênçãos, a espiritualidade vai descer. Mentira! Não embarquem nisso. Mentira! E não se revoltem os que estão metidos nisso, no movimento, principalmente na federação, porque são cúmplices deste crime que estão fazendo contra a doutrina espírita. E os que nos ouvem aqui e procuram lá e confirmam isso, como a adulteração da questão 671, gravíssimo, mais grave do que quebra de sigilo bancário, gravíssimo. Vejam a questão 671 do Livro dos Espíritos, onde a FEB, a única, por sinal, que na tradução do Guilherme Ribeiro, outro rustanguista, que tem uma outra, é uma falange de espíritos inferiores para tirar a humanidade do conhecimento espírita e mantê-la no nível de baixo. Essa é a finalidade. Eles traduzem o Livro dos Espíritos da Federação adulterando, teologicamente jogando a doutrina espírita no chão, quando traduzem dizendo a doutrina do Salvador, se referindo ao que os espíritos disseram lá, a sua doutrina, na tradução do original verdadeiro, diz o conhecimento da sua doutrina, se referindo a Jesus. A federação foi lá e tirou sua doutrina e botou doutrina do Salvador. O Espiritismo não tem Salvador. O Espiritismo veio mostrar que Jesus não é Salvador de coisa nenhuma. Foi um mestre, um professor, um sábio, mas não veio para fazer as provas para a gente, como nossos professores dos cursos, para concurso, para isso ou para aquilo. No dia eles não vão fazer a prova para a gente, eles nos ensinam. Quanto melhor é o professor, mais chance o aluno tem de passar, de ser aprovado. Pois bem, Jesus foi o melhor mestre que aqui já esteve. Dizem os Espíritos na questão 625, o melhor mestre, o maior mestre, o mais evoluído, o mais perfeito que aqui já esteve. Mas como professor, como mestre, mas não como salvador. Isso está escrito na federação, na tradução da Federação Espírita Brasileira. E eu conclamo a vocês que se dizem espíritas, vão lá e leiam isso. Se lá não estiver escrito Salvador, aí sim, vocês escrevam para cá e dizem que nós estamos mentindo. Mas vocês vão ver que lá está escrito. Aí o problema já passa a ser de vocês. O que é que vocês vão fazer? Vão continuar aplaudindo, enchendo o balão dessa turma? Dessa farsa e falsificação que fazem aí com o nome de espírita? Isso me atinge, nos atinge porque eu sou espírita. E quando dizem que isso aí é espírita, eu tenho que vir dizer que não é. Eu tenho que vir em favor da doutrina. Já que eles não são a favor, eu tenho que vir a favor da doutrina. Então vocês vejam lá a 671. O espírito mais perfeito que aqui já esteve foi Jesus. Está na questão 625, na resposta que os espíritos deram para Kardec. Quando ele perguntou qual foi o espírito mais perfeito, disseram Jesus, sem sombra de dúvida. Porém, sabe o que a federação diz? No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, aceita a psicografia também que veio pelo Chico Xavier, dizendo que reliu
um espírito que aqui esteve numa época que Jesus veio visitar o mundo e ficou horrorizado com o que estavam fazendo com a sua doutrina dele, Jesus, lá no Oriente, e ficou deprimido, ficou acabrunhado. Jesus, esse tal de Eliú que estava na comitiva, não, mestre, levantou o mestre e trouxe Jesus para mostrar onde era o Brasil, um coração em forma de coração, onde a sua cruz está no céu, coisa de católico, como eu já disse aqui. Então, para a Federação Espírita Brasileira, o espírito mais perfeito, mais sábio que aqui já esteve foi o Eliú, porque ele consolou Jesus, ele veio mostrar a Jesus onde era o Brasil, que Jesus não sabia. E o Livro dos Espíritos diz que o espírito superior tem consciência universal. Então vejam como as coisas são encaminhadas, como as coisas são feitas. É necessário que vocês tomem o pé da situação. Se quiserem ser espíritas, se dizerem espíritas, sejam honestos. Ou aceitem a codificação, ou mudem a codificação num trabalho universal de pesquisa, de análise e de reforma, o que é válido, é cabível, ou então saiam fora disso para não assumirem a criminosa cumplicidade em estarem degradando o conhecimento daquilo que seria o Consolador prometido. Não por fantasias, Harry Potter, Mandrake, Chapeuzinho Vermelho, que é o que estão fazendo aí. O filme é para Chapeuzinho Vermelho, é para Mandrake. O filme é para figurar o céu, figurar o inferno, figurar... O filme é uma justificativa para quem não quer saber de se transformar e se reformar e quer saber como é que vai ser do outro lado. Eu conheci uma pessoa muito íntima minha que dizia o seguinte: não tem problema não, quando eu morrer eu vou ser recebido em nosso lar, naqueles lugares de tratamento, aquelas moças bonitas vão vir me atender, vestidas todas de branco. Essa é a ideia que se passa, é isso que se passa. Ao invés de responsabilizar cada um de nós, como disse a Valéria, ao invés de nós entendermos a reencarnação e passarmos a trabalhar no mundo, usando e explorando os recursos que o mundo nos oferece para a nossa transformação, e irmos em frente, e não ficarmos parados querendo justificativas para o que vai acontecer com a gente, como é que vai ser, será que eles estão certos, será que eles estão errados, e ficam nessa. O Espiritismo tem 5 princípios básicos. Deus, o Criador de todas as coisas. A alma, a criação de Deus, evidentemente, e por consequência. A reencarnação, para todas as almas, no processo da evolução de tudo, do átomo ao arcanjo, serem perfeitas através das reencarnações, habitando vários e vários mundos espalhados pelo universo, com a possibilidade de se comunicar como numa internet universal. Uma universalização da comunicação através do fluido universal, através do pensamento, através do exercício da inteligência, da individualidade consciente. Isso é que ensina o Espiritismo. Uma vez conhecido isso, o resto são detalhes, que não precisam se perder muito tempo com isso, já sabendo a essência. Eu vejo às vezes irmãos, amigos, lendo a Bíblia, um livro dessa grossura, leio o dia inteiro, todo dia. E eu já perguntei a um deles: para que você lê isso todo dia? Você não sabe o conteúdo? Você não sabe a conclusão de tudo isso? É: amarás ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Está fazendo isso? Está amando ao próximo como a si mesmo? Está procurando se desenvolver para ter capacidade de fazer isso? Por que você precisa saber o que Davi fez com os maonitas, ou os isso, ou os aquilo, que estão lá? O que eles fizeram com Davi? O que Roboão fez com Jeroboão? O que Salomão não fez? O que Isaías deixou de fazer? Isso sabe o que é? É procurar nas escrituras, que disseram sagradas e palavra de Deus, as justificativas pessoais, ou dos seus defeitos, ou onde é que você ali leva vantagem. Salomão levou vantagem? Opa, então vou fazer isso, que isso é bom. Agora, quando diz lá, você tem que se perdoar os inimigos, aí você lembra do inimigo lá? Não, aqui passa. Aqui ó, se prostrou na terra e foi coroado, e foi glorificado, e foi isso, e que se curou. Isso interessa. Então vamos estudar isso. Quando diz lá, ninguém verá o reino de Deus se não nascendo de novo, isso passa. E quando diz lá que Elias foi João Batista, que João Batista foi o Elias que voltou, não, isso passa. Ainda diz assim, Elias não morreu, ele foi arrebatado. Olha cada coisa que se aceita. Isso é a justificativa. Todos nós no mundo, de um modo geral, por sermos inferiores, nós estamos procurando vantagem em tudo. Essa semana, agora de setembro, inicial de setembro de 2010, existe um prêmio da Mega Sena aí, para vocês que não sabem, estão espalhados pelo mundo, está em 70 milhões de reais.
As filas para fazer o jogo viram quarteirões. E essa semana agora que vem vai dobrar, porque o prêmio não saiu, esses 70 milhões, e vai aumentar mais ainda para o próximo. Então vai ser 80 milhões de reais, e todo mundo com um olho desse tamanho, aumenta, fazem filas em volta de quarteirões para jogar, porque todos querem ganhar os 70 milhões, 80 milhões de reais. Eu vi pessoas dizendo, se eu ganhar, eu vou viajar, eu vou isso, eu vou aquilo. Oh meu Deus! Não ganhem, não joguem, procurem nunca acertar essa desgraça. Isso vai ser o fim da sua carreira no planeta, provavelmente. Não pensem, mas todos querem, por fantasias. As eleições vêm aí, estamos às vésperas das eleições. Quem é que está na frente? Quem promete mais? Quem engana mais? Falam bobagens que as pessoas querem ouvir. Vou passar o salário para 10 mil, aí todo mundo abre o olho desse tamanho. Esse aqui é o nosso, o salário 10 mil. Mentira, não tem condição. Estão nos governos e mais governos permitindo que o saneamento seja quase igual a zero, a saúde igual a zero. Enfim, cada candidato mostra um paraíso, mas de outro planeta, não é daqui, principalmente do Brasil. Saúde péssima, educação péssima, habitação péssima, estradas, meios de comunicação, tudo danificado e praticamente destruído, sucateado. O roubo, o desvio cada vez maior, cada vez mais vulgarizando a desonestidade, como se fosse coisa normal e natural. Todo mundo rouba, todo mundo sempre roubou, por que nós não podemos roubar? Todo mundo sempre fraudou, por que nós não podemos fraudar? E o povo aplaudindo, porque o povo quer uma chance de ir para lá fazer a mesma coisa. É a imoralidade predominante, queridos. É o mundo de provas e expiações. A religião espírita, a doutrina espírita, que é religião no sentido de religação, Tiago, só aí que nós chamamos de religião, não religião convencional, não essa mística e essas fantasias Harry Potter que andam por aí com o nome de religião. Foi por isso que Kardec quis desvincular, para mostrar que não era religião, como tudo isso que se pensava ser religião e até hoje se pensa. Mas religião nesse sentido de religação com Deus, o Espiritismo, nesse processo de religação com Deus, exercita, dá elementos para esse processo de religação, esse processo de aperfeiçoamento, através da razão, da inteligência, do bom senso. É filosofia, ciência e religião, ou seja, a religação com o bem, religação com o Criador, elevação espiritual, elevação moral, intelectual. Então o Espiritismo leva ao raciocínio, leva a fé raciocinada, e não a fé pela fé, e não a fé, como disse o próprio Tiago, baseada no Chico Xavier. Falou em Chico Xavier, coitado do Chico Xavier, um pobre homem que não queria nada disso. Ele mesmo sempre disse, eu não estou aí para ser líder de ninguém, para ser seguido. Ele foi honesto, ele era honesto. Quando alguém fala que Zé Manuel fala mal do Chico Xavier, é mentira. Estão tentando desviar o foco para cima de mim. Eu não estou em julgamento, sempre disse isso aqui. Eu não estou aqui pregando doutrina minha.